Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná. E hoje, turma, nós vamos estudar as propriedades das moléculas, dando início aqui pela geometria molecular. Calma, você não errou de aula não, é aula de Química mesmo, tá? Eu sei que quando a gente fala em geometria, fica parecendo que é aula de matemática. Só que hoje a gente vai utilizar alguns atributos da matemática para compreender alguns conceitos aqui de química, ok? Bom, quando a gente fala em geometria molecular, o que eu estou querendo dizer com esse termo? Bom, quando a gente fala em geometria molecular, eu preciso pensar no seguinte. Lembra que a gente já estudou lá as ligações químicas? Os átomos se ligam, vão formar as moléculas, e nas moléculas eles vão assumir arranjos espaciais diferentes. E são esses arranjos espaciais que vão ser o objeto do nosso estudo aqui dentro desse contexto de geometria molecular. Belezinha? Bom, o que eu preciso então que você saiba comigo aqui dentro desse conteúdo? Os tópicos da aula de hoje, pessoal, vão ser a teoria da repulsão dos pares eletrônicos de valência, que é a teoria que rege toda essa nossa conversa. Nós também vamos conhecer as principais geometrias moleculares: geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Então vamos iniciar conhecendo aí a teoria da repulsão dos pares eletrônicos de valência. Bom, o que essa teoria considera? Ela considera os pares eletrônicos de valência, seja eles ligantes ou não ligantes, do átomo central, como sendo nuvens eletrônicas, que se repelem e, portanto, tendem a manter a maior distância possível entre si. Bom, às vezes só lendo assim a gente não consegue ter muita dimensão do que essa teoria de fato quer nos mostrar. Então eu vou fazer um rascunho simples aqui, ó, para que você possa compreender um pouco melhor o que diz essa teoria. Bom, eu vou, como exemplo, utilizar aqui a molécula de NH3. Quando eu coloco aqui a fórmula estrutural dessa molécula, a gente vai ter aqui um hidrogênio ligado a um nitrogênio, ligado a outro hidrogênio, e ligado a mais um hidrogênio aqui, com um par de elétrons livres sobrando aqui. Bom, o que então que essa teoria nos diz? Ela nos diz o seguinte, pessoal. Deixa eu trocar a cor aqui. Ela nos diz o seguinte, ó. Esses pares de elétrons aqui do átomo central que estão fazendo ligação ou que não estão fazendo ligação, que é o caso desses elétrons aqui que estão livres, ó. Então, essa teoria considera que esses pares não ligantes ou ligantes como sendo nuvens eletrônicas, que vão causar repulsão aqui entre si e vão ter a tendência de ficar o mais distante possível umas das outras. Então, a palavra-chave aqui é repulsão. Beleza? Bom, acho que deu para clarear um pouquinho o que essa teoria nos diz. Então, a gente pode voltar lá na nossa conversa inicial. O que é, então, essa parte de geometria molecular? A geometria molecular ela se baseia na forma espacial, no arranjo espacial que as moléculas vão assumir pelo arranjo dos seus átomos ligados para formar essa molécula. Belezinha? Bom, então vamos conhecer aí algumas dessas geometrias. Começando então com a geometria mais simples de todas, que é a geometria linear. Bom, geometria linear, o próprio nome já diz. Geometria linear significa que eu vou ter os átomos dispostos em linha. Então, vou colocar aqui, ó, átomos em linha. Bom, e como que ocorre essa geometria? Em que tipo de molécula que ela ocorre? Bom, vai ocorrer em moléculas diatômicas, ou seja, moléculas com dois átomos. Como exemplo, eu estou trazendo aqui o HCl, então eu vou colocar aqui a fórmula eletrônica, hidrogênio ligado com cloro, e aí representa a fórmula estrutural, um H-Cl, e aí eu observo que os átomos estão dispostos aqui em linha. Né? Coloquei aqui uma linha imaginária, né, para a gente perceber que os átomos estão em linha. Porém, também pode acontecer em moléculas com três átomos, tá? Moléculas triatômicas.
Só que é o seguinte, quando eu tenho moléculas com 3 átomos, eu preciso ter esse arranjo aqui, ó, um átomo central mais 2 ligantes. E aí eu vou pedir para que você dê uma atenção especial aqui para o átomo central. Nesse caso aqui, o átomo central não vai ter elétrons livres. Então, o átomo central sem elétrons livres, ok? Como exemplo, eu estou mostrando para você aqui a molécula de CO2, molécula do gás carbônico. Quando eu faço aqui a fórmula eletrônica, você observa comigo aqui que não sobrou elétrons livres no meu átomo central, tá? Então, quando não sobra elétrons livres no átomo central e eu ainda tenho mais 2 ligantes, isso aí é característica de uma geometria linear. Então, os átomos eles vão ficar dispostos em linha. Se eu tenho átomos dispostos em linha, eu posso observar que o ângulo de ligação aqui é de 180 graus, tá? E aí, coloco novamente a minha linha imaginária aqui para você verificar que os átomos estão dispostos em linha. Então, geometria linear pode acontecer em moléculas diatômicas ou em moléculas triatômicas, né, com 3 átomos, de maneira que, quando eu tiver 3 átomos, eu tenho que ter esse arranjo. Um átomo central, sem elétrons livres, mais 2 ligantes. Ok? Segunda geometria. Geometria angular. O próprio nome já diz aqui, geometria angular, você lembra de quê? De ângulo. Bom, e é impossível falar de geometria sem falar de ângulo. Então, os átomos vão estar ligados de maneira a formar um ângulo. Exatamente. Bom, nesse caso aqui, a geometria angular ocorre também em moléculas triatômicas, ou seja, moléculas com 3 átomos. Novamente, eu preciso de um átomo central com 2 ligantes. Lembra que eu te falei que eu tenho que dar sempre uma atenção especial para quem? Para o átomo central. No átomo central, nesse caso aqui da geometria angular, nós teremos elétrons livres. Então, lá na geometria linear, lembra, nós não tínhamos elétrons livres. Então, eu tinha o átomo central sem elétrons livres mais 2 ligantes. Agora, aqui na geometria angular, a conversa mudou. Eu vou ter também um átomo central, vou ter também 2 ligantes, só que no átomo central eu vou ter elétrons livres. O átomo central com elétrons livres, ok? Bom, vou trazer uma molécula que é muito conhecida da gente aqui, a molécula de água. Quando eu coloco para você aqui a fórmula eletrônica da água, observe o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, pares de elétrons livres. Então, eu tenho um átomo central, que nesse caso é o oxigênio, com elétrons livres, mais 2 ligantes, que são os hidrogênios. Isso é característica da geometria angular, então eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Então, perceba que estes elétrons livres aqui, estes elétrons que não estão fazendo ligação, são considerados também nuvem eletrônica, e essas nuvens eletrônicas aqui vão causar repulsão nos pares ligantes. E aí, então, quando isso acontece, essas ligações são forçadas para baixo, o que dá essa formação desse ângulo aqui. Nesse caso, um ângulo de 104,5 graus. Ok? Vamos para outro exemplo? Olha a molécula de SO2. Colocando aqui a fórmula eletrônica, eu faço as mesmas observações. Ó. Meu átomo central agora é o enxofre. Eu tenho elétrons livres aqui. Observe que eu tenho 2 ligantes, que nesse caso é um oxigênio aqui e outro oxigênio aqui, de maneira que eu vou ter, então, uma geometria também angular. Então, observe que o par de elétrons livres aqui, ó, também vai causar repulsão na ligação dupla, causa repulsão aqui na ligação covalente coordenada, de maneira a forçá-las para baixo, formando novamente um ângulo. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Olha esse ângulo aqui. Ele é de 109, aproximadamente, tá? 109,5 graus. Por que esse ângulo é um pouco maior do que o ângulo anterior? Observe que na molécula de água eu tenho 2 pares de elétrons causando repulsão. Então, essa repulsão vai ser maior. Por isso, o ângulo um pouquinho mais fechado aqui. Tá bom? Bom, então, molécula angular ocorre em moléculas com 3 átomos, de maneira que eu tenho um átomo central com elétrons livres, mais 2 ligantes. Belezinha? Terceira geometria, geometria trigonal plana. E quando eu falo em trigonal, eu lembro de triângulo. Então, meus átomos agora vão formar um triângulo, basicamente.
Então, agora eu vou ter essa geometria trigonal em moléculas com 4 átomos, de maneira que eu vou ter um átomo central e 3 ligantes, atenção especial sempre no átomo central, que nesse caso aqui não teremos elétrons livres no átomo central. Belezinha? Bom, vou trazer aqui a molécula do BF3 como exemplo. Fórmula eletrônica está aqui na tela. Observe que o átomo central, que é o boro, está utilizando todos os seus 3 elétrons para fazer ligação. Portanto, não há elétrons livres nesse meu átomo central. Tem mais 3 ligantes. Característica, então, da geometria trigonal plana. Olha aqui o arranjo, como é que vai ficar. Então, eu vou ter aqui os meus ligantes, né, dispostos de uma maneira que me lembra aqui um triângulo. Tá? Então, se eu ligar aqui, por exemplo, o átomo desse átomo de flúor até o outro átomo de flúor, ligar esse átomo de flúor até o outro átomo de flúor e esse átomo de flúor até esse outro átomo de flúor, fica aparecendo aqui um triângulo, tá? Sem contar que há a formação de 3 ângulos iguais aqui de 120 graus. Belezinha? Bom, então, geometria trigonal. Moléculas com 4 átomos, sendo um átomo central sem elétrons livres, mais 3 ligantes. Geometria piramidal. Bom, aqui já dispensa comentários. Piramidal significa que os átomos vão estar dispostos em algo muito parecido com uma pirâmide. E aí também terei moléculas com 4 átomos, sendo um átomo central mais 3 ligantes. Agora a diferença é o seguinte. O átomo central, que eu sempre te falei que você tem que ter uma atenção especial para ele, o átomo central agora tem elétrons livres. Lá na geometria que a gente viu anteriormente, na geometria trigonal plana, não tínhamos elétrons livres no átomo central. Agora eu tenho moléculas com 4 átomos, mas no átomo central eu vou ter elétrons livres, ok? Estou trazendo aqui a molécula de PCl3, estou colocando a fórmula eletrônica aqui na tela. Olha só, o átomo de fósforo ele tem 5 elétrons de valência, está utilizando 3 elétrons para fazer ligação, e aí está sobrando aqui um par de elétrons livres. Então eu tenho 4 átomos no total, sendo um átomo central com elétrons livres, mais 3 ligantes, que são os 3 cloros aqui. Então, isso aqui vai me dar uma geometria piramidal. Então, o arranjo molecular vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Ó. Perceba que esse par de elétrons livres aqui jogou as ligações para baixo, e aí ficou muito parecido com uma pirâmide. Olha só. Ok? Conseguimos compreender, então, geometria piramidal ocorre em moléculas com 4 átomos, sendo um átomo central com elétrons livres, mais 3 ligantes. Belezinha? Quinta e última geometria. Não posso esquecer também de falar para você que tem um ângulo aqui, também de aproximadamente 109,5 graus. Tá? Última geometria, geometria tetraédrica. A geometria tetraédrica é muito parecida com a geometria piramidal. Então, acompanha comigo aqui. Ocorre em moléculas agora com 5 átomos, de maneira que eu vou ter um átomo central mais 4 ligantes, atenção especial no meu átomo central aqui, e agora nós, de novo, não temos elétrons livres. E aí eu estou trazendo como exemplo aqui o CCl4. Quando eu coloco a fórmula aqui eletrônica, você observa o seguinte. Meu átomo central, que é o carbono, está utilizando todos os 4 elétrons de valência para fazer a ligação. Então, se não sobra elétrons livres e eu tenho 4 ligantes aqui nesse átomo central, significa que eu vou ter uma geometria tetraédrica, que nada mais é do que como se fosse uma pirâmide mais alongada. Quando eu faço aqui esse meu tracejado, fica parecendo aí uma pirâmide um pouco mais alongadinha, né? Um tetraedro. Então, olha só. Fica parecendo aí uma pirâmide um pouquinho mais alongada. Certo? Bom, ângulo também aqui 109,5 graus, tá? Aproximadamente 109,5 graus.
Bom, então geometria tetraédrica foi a última geometria que a gente viu hoje aqui, tá? Ela acontece, então, em moléculas com 5 átomos, de maneira que eu tenho um átomo central, sem elétrons livres, mais 4 ligantes. Bom, essas são as únicas geometrias que eu tenho? Não, existem várias outras, mas essas são as mais relevantes para nós aqui nesse momento. Belezinha? Bom, para ver se a gente entendeu toda essa conversa, eu resumi tudo aqui num quadro, tá? Para que você tenha, assim, um resumo de tudo que a gente falou aqui. Então, olha só. Nós vimos hoje moléculas com 2, com 3, com 4 e com 5 átomos. Com 2 átomos, né, eles estão ligados entre si, eu vou ter uma geometria linear, não tem nem muito o que pensar. Agora, quando eu tenho 3 átomos, eu preciso me lembrar que a disposição é um átomo central, mais 2 ligantes, e eu preciso verificar se o átomo central tem ou não tem elétrons livres. Se tem elétrons livres, então eu vou dizer que essa minha geometria será uma geometria linear. Se tem elétrons livres, então eu vou dizer que essa minha geometria será uma geometria angular. Agora, se eu tenho 4 átomos, de maneira que eu vou ter um átomo central e 3 ligantes, também preciso verificar. O átomo central, se ele não tem elétrons livres, então eu vou dizer que a minha geometria será uma geometria trigonal plana. Se o meu átomo central, nesse caso aqui, tiver elétrons livres, então eu passo a ter uma geometria piramidal. Agora, quando eu tenho 5 átomos no total dessa molécula, eu observo então que eu tenho um átomo central, 4 ligantes, não terei elétrons livres no meu átomo central, então a geometria será tetraédrica, ok? Bom, um conselho que eu te dou aí é o seguinte: tira um print desse quadro aqui, tá? Reserva ele, utiliza na hora de resolver exercícios, tá? Até você assimilar todo esse conteúdo aí, vai consultando esse quadrinho que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? Isso aqui resume toda essa nossa conversa, já que são muitas informações que a gente tem a respeito desse conteúdo aí de geometria molecular. Belezinha? Então dá um print aí, que eu tenho certeza que esse quadro resumo ele vai te ajudar bastante na hora de tentar resolver algum exercício, ok? Bom, falando em exercício, vamos fazer um exercíciozinho de aprendizagem aqui para ver como é que está o nosso conhecimento. Acompanha comigo o enunciado. A amônia, ou amoníaco, NH3, é uma molécula formada por um átomo de nitrogênio ligado a 3 de hidrogênio. À temperatura ambiente e pressão atmosférica, a amônia é um gás incolor, tóxico e corrosivo na presença de umidade, o que o torna altamente perigoso em caso de inalação. É amplamente utilizado em compostos de agente refrigerante e na preparação de fertilizantes, como nitrato de amônio. Bom, ok, pessoal. Então tem aí o enunciado e agora nós temos aí duas perguntinhas. Olha só. Represente a fórmula eletrônica de Lewis para a molécula de amônio. E a letra B, represente a fórmula estrutural da molécula de amônio, levando-se em consideração a sua geometria. Cite o nome da geometria. Ok, então vamos lá. O que eu estou querendo aí? Eu quero que você represente para mim a fórmula eletrônica, né, a fórmula de Lewis, aquela fórmula que mostra a interação entre os elétrons, para a molécula de amônia. Lembrando que a molécula de amônia já foi dita lá no enunciado, tem a fórmula NH3. E na letra B eu peço que você represente a fórmula estrutural, porém tem que estar de acordo com a geometria, e eu também quero o nome dessa geometria. Belezinha? Então vamos lá. A gente sabe que eu preciso ligar então nitrogênio com hidrogênio. O nitrogênio está lá na família 15. Estando na família 15, eu sei que se trata de um ametal. Também sei que estando na família 15, nós temos 5 elétrons na camada de valência. Beleza? Já o hidrogênio está lá na família 1. Lembrando que o hidrogênio está na família 1, mas ele não é metal, ele tem comportamento de não metal. E se ele está na família 1, significa que ele tem um elétron na camada de valência. Bom, aqui então já tem uma primeira conclusão a levar em conta.
Se eu estou ligando a metal, né, ou seja, não metal, com hidrogênio, eu já tenho que ter em mente que a minha ligação será uma ligação química do tipo covalente. Ligação química do tipo covalente. Belezinha? Bom, tem que também verificar alguns pontos importantes aqui na hora de fazer esse estudo. Olha só. O nitrogênio, pessoal, ele segue a regra do octeto, então ele vai se estabilizar com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, se ele vai se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência, ele já tem 5, então ele precisa de mais 3 elétrons para atingir sua estabilidade. Agora, não se esqueça que o hidrogênio é uma exceção à regra do octeto, portanto, ele se estabiliza com apenas 2 elétrons na sua camada de valência. Sendo assim, se ele tem um elétron, ele vai precisar de mais um elétron para atingir a sua estabilidade. Então, olha só, eu preciso determinar aqui quem será o átomo central. Quem que é o átomo central? Sempre quem precisa de mais elétrons. Nesse caso, então, é o nitrogênio. Então, eu sei que o nosso nitrogênio aqui será o meu átomo central. Pronto. Então, eu vou colocar logo já aqui, para resolver a letra A, o meu nitrogênio. Está lá com 5 elétrons, ele é o meu átomo central. E a própria fórmula diz que eu tenho que ligar 3 hidrogênios. Então, eu já vou colocar aqui o primeiro hidrogênio, o segundo hidrogênio e o terceiro hidrogênio. Então, só para que você se atente aqui, ó, o nitrogênio tinha 5 elétrons de valência, mais um elétron compartilhado aqui ficou com 6, mais um, 7, mais um, 8 elétrons na camada de valência, e cada hidrogênio tem 2 elétrons aqui, atingindo também a sua estabilidade. Bom, eu faço esse destaque aqui no compartilhamento apenas para ficar mais visível para vocês. Não é necessário fazer. Se você só escrever os elétrons um próximo do outro aqui, já é suficiente para entender que é um compartilhamento. Mas eu gosto de deixar assim para evidenciar que está acontecendo um compartilhamento. Belezinha? Bom, agora eu quero que você olhe para mim aqui algumas características dessa molécula que a gente acabou de fazer. Olha aqui a fórmula eletrônica. No átomo central, eu tenho elétrons livres. Eu tenho um total de 4 átomos, sendo um átomo central, mais 3 ligantes. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o átomo central. Olha aqui, eu já destaquei para você que nós temos elétrons livres. Bom, lembra daquele quadro de resumo? Eu falei para você dar um print, então olha aí para mim agora. Se eu tenho, então, 4 átomos, sendo um átomo central com elétrons livres, mais 3 ligantes, que geometria eu vou ter? Então, resolvendo aqui a letra B, eu já sei que a minha geometria só pode ser uma geometria piramidal. Então, para a letra B, já citei o nome da geometria, vamos fazer a fórmula estrutural, tem que dispor esses átomos aqui de maneira a formar uma pirâmide, então vou colocar dessa maneira aqui, certo? Bom, você pode estar achando estranho o seguinte aí, pessoal. Tem uma ligação mais grossa aqui e tem uma ligação tracejadinha aqui. Não precisa assustar com isso, tá? Essa ligação aqui, que está mais grossa, é só para dar o efeito 3D. É como se estivesse saindo do plano, tá? Como se estivesse saindo aqui da tela. E a ligação tracejada aqui, ó, também é para dar esse efeito. É como se estivesse entrando dentro da tela, entrando no plano.
ok? Então, aqui, ó, se eu faço aqui a união, né, faço um tracejadinho aqui, fica dando a impressão de uma pirâmide. E aí eu tenho, então, a minha geometria piramidal. Belezinha? Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se não entendeu, volte, assista de novo, assista com calma, dá aquela pausa, assimila os conteúdos. Persistiu a dúvida, não deixe de entrar em contato comigo, ok? Valeu e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.